O Ministério da Ciência e Tecnologia não teve nos últimos anos uma estratégia de ação, não teve uma política de ciência e tecnologia como teve no passado, né? E as iniciativas ficaram muito parte personalista, porque o ministro da Ciência e Tecnologia era personalista, né? E parte por iniciativas que, de repente, alguém sugeria ao Ministério e o Ministério anunciava. Então, o Ministério ficou atuando na forma de lançando programas, mas sem uma estratégia anunciada anteriormente e articulada. O áudio é de Sérgio Rezende, ministro da Ciência e Tecnologia entre 2005 e 2010, no governo Lula. Ele concedeu uma entrevista ao repórter Rafael Garcia, da sucursal do Globo em São Paulo. Nas últimas semanas, Rezende liderou o Comitê de Recomendações para a Área da Ciência no governo de transição. Tem sido assim antes da posse. Diferentes grupos técnicos reúnem medidas que são sugeridas aos ministros que vão assumir cada pasta a partir do dia 1º de janeiro. As listas incluem recomendações e também sugestões de revogação de uma série de atos do mandato de Jair Bolsonaro. O trabalho dos grupos técnicos foi concluído essa semana e gerou um relatório final de 23 páginas de recomendações para diversas áreas e que podem ou não ser acatadas pelos futuros ministros. No caso da ciência, o desafio é especialmente árduo: reerguer uma área desvalorizada pelo atual governo durante a pandemia e alvo de seguidos cortes. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia caiu nos últimos anos, comparado com 2010. O valor em 2010 foi em valor corrigido para 2020, 2021, ele correspondeu a 11,5 bilhões de reais. Esse foi o orçamento de 2010. Agora, em 2021, ele não passou de 3 bilhões. Então ele caiu 3 vezes. Qual foi a avaliação feita pelo grupo técnico para um novo governo na ciência? O que é preciso fazer para revalorizar cientistas, recuperar fontes de financiamento e reajustar bolsas? Que áreas e temas de pesquisas devem ser priorizados? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Elisa Martins e neste episódio converso com o repórter de ciência Rafael Garcia, da sucursal de São Paulo. Fique com a gente! Rafael Garcia, você entrevistou o ex-ministro da Ciência, Sérgio Rezende, que esteve à frente do grupo técnico que encaminhou o relatório de recomendações para essa área no governo Lula. Para a gente começar essa conversa, conta para a gente como foi feito esse trabalho, o perfil desse documento que foi entregue. Oi, Elisa. Esse trabalho foi feito por 17 técnicos e cientistas que foram liderados, como você disse, pelo ex-ministro Sérgio Rezende, que é um físico. Eles demoraram 40 dias para analisar a situação atual, de como está o cenário da ciência no governo federal, e produziram um relatório que foi entregue nessa segunda-feira para o presidente eleito Lula e para a comissão que coordena ali o governo de transição. Qual foi o diagnóstico, Rafa, feito pelo grupo de transição sobre a ciência brasileira a partir de todos esses dias de trabalho que eles tiveram? O diagnóstico, eles detalharam, na verdade, uma situação que já era conhecida, problemas que têm sido apontados no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, que são a defasagem de financiamento. O Ministério, ele executa a ciência no Brasil principalmente pelo FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse fundo, ele é responsável por prover o dinheiro discricionário da pasta, ou seja, não tanto para pagar a folha de pagamento, mas para você comprar equipamentos, custear viagens de campo, insumos para pesquisa, enfim, é o dinheiro que você precisa para executar a pesquisa efetivamente.
e a maior parte desse dinheiro estava se escasseando, né? O FNDCT orçou 3 bilhões no último ano de reais para executar projetos de ciência e acabou executando só 1 bilhão, então ele tá muito contingenciado e muito defasado, e eles, nesse relatório, tentam detalhar algumas possíveis soluções para isso. Vamos partir para as recomendações, Rafa. Então, a gente sabe que ciência foi uma área que também ficou aí em xeque pelo atual governo durante a pandemia, mesmo, né, com a urgência da pandemia. A gente viu, como você falou, cortes de financiamentos. Esse é um grande desafio. E em meio à pandemia, o corte no Ministério da Saúde foi de mais de 2 bilhões. Afetou as ações de enfrentamento à pandemia e o projeto de custeio para assistência hospitalar e ambulatorial. Na Fiocruz, 3 programas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação sofreram redução de 10 milhões de reais. Quais foram as prioridades citadas pelo comitê a partir das recomendações que eles fazem? Eles citaram algumas áreas que podem ser objeto de grandes políticas nacionais, né, que é uma coisa que na gestão Bolsonaro não foi feita. Se você olha para trás ali nas gestões Fernando Henrique Cardoso e nos primeiros governos Lula, o Brasil tinha projetos que se chamavam Institutos do Milênio, Institutos Nacionais, que agrupavam e agregavam grandes temas em torno de objetivos comuns para que você pudesse reunir a expertise do Brasil e vários pesquisadores para mover adiante a agenda dessas áreas de pesquisas que são consideradas prioritárias. E na gestão Marcos Pontes, que foi o ministro da Ciência e Tecnologia na maior parte do governo Bolsonaro, isso não foi feito com tanta ênfase, a não ser talvez para a área aeroespacial, que era a área do próprio ministro, mas para outras coisas consideradas importantes isso não foi feito. A área de pesquisa que mais carece de atenção, isso é consenso não só entre os cientistas, mas entre os ambientalistas também, é a ciência do clima, que o Brasil sempre teve uma pesquisa muito forte. O Brasil pesquisa a floresta amazônica, que é uma peça fundamental para entender e para se ajudar a consertar a crise do clima, e nos últimos anos essa é uma área que acabou ficando meio subfinanciada, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, por exemplo, é responsável por fazer um inventário brasileiro de emissões, ou seja, contar quanto gás carbônico e quantos gases de efeito estufa o Brasil emite todo ano. Isso está atrasado. Outras iniciativas de clima do Ministério da Ciência e Tecnologia não têm ganho atenção também, e a área de clima é uma das principais áreas que foram apontadas como importantes para que o Brasil volte a dar atenção a isso. Rafa, um trabalho destacado dos grupos técnicos é a lista dos chamados revogaços, né? Sugestões de atos do governo Bolsonaro a serem revogados. Na ciência, quais que podem ser alvo desse revogaço? Na ciência, especificamente, devem ser poucos. Se você comparar com o que o governo está planejando para a área de meio ambiente, né, que aí sim vai ter um revogaço maciço, muitas e muitas portarias e medidas provisórias que devem ser revogadas. Na área da ciência já não são tantas. O que o ministro Sérgio Rezende me contou é que eles estão querendo revogar algumas portarias que acabaram burocratizando mais comissões que ajudam a funcionar o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Algumas delas relacionadas ao funcionamento do CNPq e como ele se relaciona com a comunidade acadêmica, com a sociedade civil. O Ministério passou a fazer portarias definindo como certas comissões da comunidade que vão trabalhar no CNPq, na FINEP, como que elas deviam trabalhar. E é uma tendência de burocratização muito grande, normatização muito grande. Então, nós fizemos um grande levantamento, estamos recomendando que nos primeiros dias de governo, o governo faça decretos ou portarias cancelando essas que foram feitas. Mas na ciência, especificamente, o revogaço não deve ser tão grande aí como, por exemplo, o que eles estão prevendo para fazer na área de
armas e na própria área de meio ambiente, que também se relaciona com a ciência. Rafa, você falou até do CNPq, como é que fica a questão dos bolsistas, que também era outro ponto bastante criticado, né, em relação ao pagamento das bolsas, ao financiamento de bolsas e pesquisas, que ficou em segundo plano também no atual governo. Quais são as sugestões nesse sentido do grupo? O CNPq é uma agência do governo que, enfim, como você explicou, concede bolsas para os estudantes que trabalham como cientistas, né? No Brasil existe essa situação que é uma espécie de precarização do trabalho do cientista, que eles trabalham, muitos deles, inclusive os que têm pós-doutorado, estão fazendo pós-doutoramento, trabalham na condição de estudantes e recebem bolsas na condição de estudantes, mas elas são efetivamente, na verdade, o salário dessas pessoas, né, o dinheiro com que elas comem e pagam as contas delas. E essas bolsas do CNPq estão já sem reajuste desde 2013. O que o ministro me contou é que eles reservaram dentro da PEC emergencial, que vai permitir que o governo estoure um pouco para a área da ciência o teto de gastos, um recurso nesse primeiro ano para que se possa fazer esse reajuste. O que ele me contou é que esse reajuste deve ser de 40%, que pode parecer um reajuste gordo à primeira vista, mas se você pensar em tudo que a inflação comeu em 10 anos, talvez esses 40% aí ainda não sejam capazes de recompor essas bolsas dos cientistas. Essa decisão, ela não depende, em princípio, de quem vai ser o ministro, mas ela depende, sim, da aprovação da proposta de emenda constitucional emergencial da transição, que tem lá embutido nela esse estouro de orçamento, né, acima do teto de gastos, de 5 bilhões de reais, que é o que eles estão prevendo para ser usado na área da ciência. Se a PEC passar sem uma alteração nesse quesito específico, eles devem sim ter esse dinheiro para fazer o reajuste, que, pelo que me contou o ministro Sérgio Rezende, seria no primeiro ano um valor de 400 milhões de reais. Seria um bom quinhão aí já desses 5 bilhões que eles estão prevendo ter acima do teto. E como é que fica, Rafa, a questão da composição mesmo do Ministério, né? Porque uma crítica frequente ao atual governo também na gestão da ciência é do aparelhamento da pasta, né? Funcionários com salário de alto escalão, mas sem necessariamente ter uma trajetória científica. Como é que esse tema entrou no diagnóstico, no trabalho feito pelo grupo liderado pelo Rezende? O Ministério da Ciência, uma curiosidade sobre ele, é que o processo de aparelhamento pelo qual ele passou foi mais no governo Temer, especificamente, do que no governo Bolsonaro, quando o Ministério da Ciência, ali atrás, foi fundido com o Ministério das Comunicações. E aí, muitos técnicos que trabalhavam no Ministério das Comunicações acabaram sendo agregados ao mesmo ministério e decidiram mudar da carreira de comunicações para a carreira de ciência e tecnologia, porque é uma carreira aparentemente melhor ali do ponto de vista de melhora e de plano de carreira. E depois o Ministério foi desmembrado de novo no governo Bolsonaro, as comunicações passaram de novo a ter o seu próprio ministério, mas esses técnicos que não tinham experiência e não tinham esse engajamento com a ciência continuaram no Ministério. Essa fusão foi desfeita, mas eu não sei o número exato, mas sei que tem algumas dezenas de funcionários do Ministério das Comunicações que continuaram com as funções diversificadas ou cargos comissionados na ciência e tecnologia. Isso não tem justificativa. Então, eu não tenho uma informação detalhada, mas certamente vai haver uma mudança grande lá, porque houve uma involução muito grande durante 6 anos. E aparentemente o governo Lula
e os cientistas que o estão aconselhando estão recomendando isso, que se faça algumas mudanças ali, que se volte a ter uma composição do Ministério mais voltada mesmo para pessoas que já vinham se dedicando à ciência e não às comunicações. E pensando em cenário internacional, Rafa, qual vai ser a estratégia, pelo menos nas recomendações, para o Brasil voltar a figurar nos grandes consórcios, pesquisas com instituições internacionais, com produção de conhecimento? Quais foram as sugestões nesse sentido? Isso é uma parte essencial para desenvolver a ciência brasileira. O ex-ministro Sérgio Rezende destacou muito isso na nossa conversa, porque ele foi uma das pessoas que começaram a negociar grandes parcerias do Brasil com projetos internacionais. Então, lá atrás, antes de 2010, ele, por exemplo, articulou a filiação do Brasil ao CERN, que é o laboratório europeu, o grande laboratório europeu de física de partículas, onde você tem o acelerador LHC, onde se descobriu o bóson de Higgs, e é o centro internacional que está liderando a física de partículas hoje. Você tem muitos físicos dessa área do Brasil que são bons, mas a capacidade deles de colaboração acaba tendo um certo limite por o Brasil não ser um membro oficial do CERN. Essa candidatura do Brasil a ser membro do CERN começou muito tempo atrás e acabou não sendo concluída, e isso é uma das coisas que eles recomendam. Eles recomendam também ao Brasil voltar para a mesa de negociação com o Observatório Europeu do Sul, que fica no Chile, né? Onde os europeus constroem os grandes telescópios deles ali no Chile, onde tem o VLT, que é atualmente o maior telescópio do mundo. De novo, esse projeto também, o Brasil chegou a negociar uma participação, prometeu um aporte de verbas que acabou não ocorrendo. Esses cortes ocorreram ainda no governo Dilma, antes do governo Temer e Bolsonaro, e Sérgio Rezende está, junto com a sua equipe aí do governo de transição, recomendando que parcerias como essas duas, né, não são as únicas, voltem a ser negociadas, inclusive na área de clima também, que nós já mencionamos aqui, que é uma área importante. Rafa, e agora quais são os próximos passos, né? A partir do momento em que o documento é entregue ao governo Lula, o que segue? Qual era a percepção também do ex-ministro da Ciência, Sérgio Rezende, em relação a esse documento e a aceitação das propostas que foram feitas para o futuro governo? Bom, o documento foi entregue agora. Nesse momento, eu estou conversando com você na tarde de quarta-feira. Ainda não foi anunciado o nome do novo ministro da Ciência. Existem alguns nomes circulando nos bastidores, a gente não conseguiu confirmar nenhum. Um deles é o do ex-governador Márcio França, aqui em São Paulo, mas eu acredito que o governo só deve dar uma indicação mais clara de como deve seguir em frente, o que vai acatar, se vai acatar tudo que tem nesse relatório, a partir do momento em que eles puderem delegar isso ao ministro que eles vão anunciar. Isso deve acontecer nos próximos dias, mas até onde a gente sabe, não tem ainda um nome já definido. Uma coisa importante de a gente lembrar é que hoje nós vivemos um tempo muito diferente daquele em que o ministro Sérgio Rezende foi ministro, né? Naquela época, a economia estava muito mais arranjada, o cenário internacional era muito mais favorável para que o Brasil montasse todas essas parcerias e conseguisse ajeitar aqui seu próprio orçamento de ciência, e agora o país vai começar o ano de 2023 numa situação mais desafiadora. O Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão de crescimento da economia mundial no ano que vem para 2,7%. A expectativa de crescimento do Brasil é de 1%, portanto, abaixo da média global. O FMI alertou que as condições podem piorar no ano que vem, num cenário de guerra e de preços altos generalizados. Mas uma coisa que ele pareceu mostrar muita confiança é de que não só a ciência vai ser mais valorizada do ponto de vista de o Ministério ser fortalecido,
mas de o Ministério ser ouvido também, né? Se você para pensar em como foi o último governo e em quão pouco o Palácio do Planalto ouvia os cientistas para tomar suas decisões, ou ouvia os cientistas para decidir o que fazer na área de clima, o que fazer com a pandemia, por exemplo, isso o ex-ministro Sérgio Rezende se mostrou muito mais confiante de que essa situação vai mudar e de que a ciência vai ter mais espaço para ajudar as políticas públicas brasileiras a tomarem um rumo que esteja de acordo com a realidade que as pesquisas e que a ciência descrevem. Rafael Garcia, obrigada pela participação no Ao Ponto. Bom trabalho para você e até a próxima. Eu que agradeço o convite, Elisa. Obrigado. Até a próxima. Esse foi Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Até mais!